mais um devocional, mais uma segunda-feira que nós estamos aqui aprendendo mais da palavra de Deus. E se você está começando o seu dia, a sua semana aqui conosco, saiba que você escolheu a melhor parte, você escolheu começar a sua semana da melhor maneira possível. Se você ainda não é inscrito, eu já quero te convidar a se inscrever. É muito rápido, é só você clicar no botão aqui embaixo e não se esqueça de clicar também no sininho, porque assim você vai receber uma notificação, uma mensagem a cada vídeo novo que eu postar. Nós temos devocionais novos toda semana, toda segunda-feira às 7 da manhã, então já se inscreve para você não perder nenhum. E agora, para começar o nosso devocional, eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, o seu caderno, uma caneta, para você anotar aquilo que Deus for falando com você nessa manhã. Eu sei que algumas pessoas têm dúvidas e talvez você tenha essa dúvida de como fazer o seu devocional, o que é um devocional, mas é algo muito simples. É um momento do dia que nós tiramos para estar com Deus. Nós somos intencionais em parar, no meio da nossa rotina, dia a dia, da correria. A gente para estar com Deus, lendo da palavra dele, e a gente tira lições práticas, ensinamentos práticos que a gente pode aplicar na nossa vida. E, gente, quando nós paramos todos os dias para ter esse tempo com Deus, a gente vê como isso nos transforma. E a mensagem de hoje, vocês estão preparados, vocês estão com expectativas para o que Deus vai falar conosco? Nessa manhã a gente vai falar um pouco sobre a semeadura. Você sabia que aquilo que você está fazendo hoje pode determinar o seu futuro? Hoje nós vamos falar sobre isso, então crie expectativas aí. E a mensagem que nós vamos ler está lá em Gálatas, no capítulo 6, e a gente vai ler lá no versículo 8, que diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quantos aqui já se pegaram pensando excessivamente no seu futuro, se preocupando em como vai ser o seu futuro? Talvez você tenha acordado nessa manhã com os pensamentos já tomados de preocupações. Como que você vai resolver alguma coisa? Como que vai ser o seu amanhã? Como vai ser o seu futuro daqui a alguns anos? Meu Deus! E são tantas preocupações que a gente muitas vezes acaba tirando os olhos do que nós estamos fazendo agora. E a gente se preocupa em como a gente pode resolver algo que ainda nem aconteceu. E se eu te disser que tem um jeito de você, digamos que, prever o que você vai colher lá na frente, o que você vai viver lá na frente? Não sou eu que estou falando. A palavra que nós acabamos de ler, ela nos garante isso. Aquilo que nós semearmos hoje, seja para o bem ou seja algo negativo, seja algo para o mal, nós iremos colher no nosso futuro. Ou seja, muitas vezes a gente se preocupa excessivamente com o nosso futuro porque nós sabemos que nós não estamos fazendo uma boa colheita hoje. Um dos motivos de nós termos medo do nosso futuro é porque nós temos medo da nossa colheita. E o mundo espiritual, ele é tão real quanto aquilo que nós vemos. Ele é ainda mais real, na verdade, do que aquilo que nós enxergamos. E do mesmo jeito que o nosso mundo físico, ele tem leis, ele tem regras, aquilo que a gente fizer, a gente vai pagar, Nós vamos responder pelas nossas atitudes. O mundo espiritual, ele também tem leis. E a lei do plantio e da colheita, ela é para todos. A Bíblia não diz que aqueles que creem no Senhor, eles vão colher aquilo que eles plantaram. É para todos. Aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. É nossa responsabilidade saber aquilo que nós semeamos. E hoje, com base nessa palavra, eu quero te apresentar 3 tipos de semeadura, 3 tipos de semente que você pode semear, que você pode plantar e as consequências disso na sua vida. Quando nós sabemos o que nós estamos plantando, o que nós estamos semeando, o solo que nós estamos semeando, gente, a gente não se preocupa com o nosso futuro. Quem sabe para onde está caminhando, o caminho que está trilhando, não se preocupa com o seu futuro, porque essa pessoa sabe aonde ela vai chegar. Agora, quando nós plantamos, algo contrário à palavra, quando a gente caminha de uma maneira que não agrada ao Senhor, aí sim a gente deve se preocupar com o nosso futuro, porque nós iremos colher os frutos dessa decisão. O primeiro tipo de semente, o primeiro tipo de semeadura que nós podemos semear é semear na carne. Vitória, o que isso quer dizer? Quando nós semeamos na carne, nós estamos alimentando todos aqueles desejos pecaminosos que existem dentro de nós. Nós estamos entregando para a nossa alma tudo aquilo que ela pede, que ela anseia, coisas que são contrárias à palavra de Deus, que nos levam ao pecado. Como essa palavra diz, que nos levam a colher destruição. Mas, poxa,
eu queria tanto, né? É tão bom, me faz tão bem. Eu sei que é errado. Eu sei que depois que eu faço isso, eu colho as consequências amargas disso. Mas mesmo assim, eu continuo semeando na carne, eu continuo alimentando o pecado. E no capítulo anterior, no capítulo 5 de Gálatas, diz várias coisas que são consequências, né, de nós alimentarmos a nossa alma. Como, por exemplo, a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, inveja, embriaguez. Gente, todas essas coisas são obras da carne. São pecados que estão aqui dentro. São coisas da nossa antiga natureza, mas que se a gente não prestar muita atenção, nós continuamos pouco a pouco todos os dias alimentando e trazendo essas coisas à tona. E por que isso é muito sério e a gente deve prestar muita atenção nisso? Porque uma árvore que é grandiosa, ela não cresce de uma hora para outra. Ela começa ali como uma semente que é plantada, pouco a pouco ela vai criando raiz, ela dá um brotinho, e a gente vê aquele broto e a gente não tem dimensão, né, de quão grande essa árvore pode chegar. Inclusive, há um tempo atrás, eu estava com o Denner, a gente estava comendo, né, sentado ali na grama, perto das árvores, e a gente viu aquelas árvores imensas, e eu até me questionei, a gente perguntou, quanto tempo será que demora para uma árvore dessa crescer? Eu chutei 7 anos e estava convicta de que 7 anos a árvore ficaria daquele tamanho, e aí eu fui pesquisar, e eu vi que para uma árvore chegar daquela estatura, ela demora cerca de 20 anos para crescer. Gente, se uma árvore que chega daquele tamanho, daquela dimensão, demora 20 anos, imagina como que o pecado dentro de nós, ele não vai crescendo pouco a pouco, e quando a gente vê, já está algo grandioso, que nos afastou da presença de Deus, que nos corrompeu por dentro. Então são coisas muito sutis. O inimigo, ele vem com sugestões muito sutis para nós, para que a gente nem perceba que isso é um pecado, para que você nem perceba que você está semeando em um solo, né, muito perigoso. Ele não quer que você perceba isso, mas quando a gente vai ver, esse pecado, ele já cresceu, ele já tomou uma dimensão maior, ele já está dando frutos e você está colhendo os frutos de destruição disso. Outra coisa que acontece quando nós semeamos na carne, nós estamos dando abertura, nós estamos dando liberdade para que o inimigo tenha poder, para que ele domine nessa área da nossa vida, para que ele governe nessa área da sua vida. Todas essas coisas que nós acabamos de ler, quando nós cometemos esses pecados, sem nenhum temor, sem se importar com o que Deus está pensando, ou então sem se arrepender verdadeiramente e lutar para que a gente não faça mais essas coisas, nós estamos dando liberdade para que o inimigo governe nessa área da nossa vida. E nós vemos isso na nossa vida, quais áreas da sua vida, por mais que você ore, você esteja na igreja, algo parece que não flui, parece que não rompe. Talvez isso, na verdade, seja uma colheita de escolhas que nós fizemos lá atrás. Talvez seja uma colheita por a gente ter alimentado os desejos da nossa alma, o desejo do pecado, ao invés de permitir que o Senhor guiasse e para que Ele tivesse domínio sobre essa área da nossa vida. Mas, Vitória, como que eu posso mudar isso? Como que isso pode mudar? Como que eu posso trazer o Senhor para todas as áreas da minha vida? Gente, através do arrependimento. Quando a gente reconhece, Senhor, até aqui eu plantei, eu semeei de maneira errada, mas a partir de hoje eu quero semear frutos novos, eu quero colher coisas novas, eu quero que o Senhor domine em todas as áreas da minha vida. Quando nós temos esse arrependimento verdadeiro, o Senhor, ele passa a governar na nossa vida. E assim a gente muda o tipo de semente que nós estamos plantando e a gente começa a colher coisas novas. E essa é a segunda semeadura, é o segundo tipo de semente que nós podemos semear. Semear para o Espírito. E quando nós semeamos em um solo fértil, quando nós plantamos com sabedoria, quando nós damos passos certos, nós colheremos a vida eterna. Assim como nós lemos os frutos da carne, aquilo que a gente vai colher quando nós semeamos em um solo infértil, um lugar de pecado, a Bíblia também nos mostra os frutos do Espírito, aquilo que a gente vai colher quando a gente semeia de maneira correta, com sabedoria. E eu amo isso na Bíblia porque ela é completa. Ela não só nos mostra aquilo que a gente tem que fazer, mas ela nos mostra o passo a passo, né? Aquilo que nos espera, as consequências da nossa atitude. E lá no capítulo 5 diz que o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Todas essas coisas já estão disponíveis para nós. Todas essas coisas já estão disponíveis para você a partir do momento que você começa a caminhar com Deus. E, gente, é um processo. Assim como uma árvore, ela demora para crescer, mas se ela não for regada todos os dias, se não tiver sol todos os dias ali, ela não se desenvolve. Nós, como cristãos, nós passamos pelo mesmo processo. E é muito interessante que o Senhor fala da semeadura, porque é um processo. Para nós sermos transformados, é um processo. Mas como que a gente se desenvolve dessa mesma maneira? É quando você todos os dias escolhe estar aqui, lendo sua Bíblia, fazendo seu devocional, quando a gente para orar e o Senhor vai falando ao nosso coração e dessa maneira a gente vai acessando aquilo que nós podemos viver em Cristo. Então nós não temos que aceitar uma vida contrária ao que a palavra diz. Se a palavra de Deus diz que você tem acesso à paz, você não tem que aceitar viver uma vida ansiosa, uma vida sem paz, uma vida de inquietação, uma vida de medo, de preocupações. Não. Se Deus diz que nele nós temos alegria, então é isso que nós devemos buscar. Eu não aceito viver uma vida de tristeza, uma vida que eu estou sempre para baixo, que eu não tenho esperança, que eu não tenho expectativa de um futuro. Não. O Senhor tem alegria para nós, mesmo que a gente passe por momentos difíceis. Nele nós temos alegria. Não vem de nós, vem dele. Nós precisamos acessar isso. E para finalizar, o terceiro tipo de semente, o terceiro tipo de semeadura que nós podemos semear é a semente da procrastinação. É o depois eu faço, daqui a pouco eu faço, eu preciso esperar um pouco mais. E o tempo vai passando, você não planta nada, mas isso também tem consequências. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes que quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Observar o vento, o que essa expressão quer dizer? Analisar demais, esperar o melhor momento, observar e quando eu achar que é a hora certa, quando eu sentir segurança, aí sim eu dou um passo, aí sim eu caminho, aí sim eu planto uma semente. Mas, gente, vocês já pararam para pensar que a gente não consegue ver o vento? A gente pode sentir, mas a gente não consegue enxergar o vento, ou seja, a gente tenta olhar, a gente se preocupa com aquilo que a gente sequer pode prever, com aquilo que a gente sequer pode enxergar. Então a gente fica ali se preocupando com coisas que sequer aconteceram, coisas que talvez não venham a acontecer. Então a gente fica enrolando, procrastinando e a gente não planta, a gente não semeia. Não caminhar, não semear, não tomar uma atitude, não se posicionar também é uma escolha. Às vezes a gente acha que fazer ou não fazer algo que é uma escolha, né? Nós temos a opção de tomar um lado ou tomar o outro, mas não escolher lado nenhum, escolher não fazer nada, não tomar nenhum posicionamento também é uma escolha. Todos os dias nós podemos escolher estar mais perto de Deus ou mais afastados dele. Nós podemos escolher fazer o nosso devocional, ter o nosso tempo com Deus, orar, ou nós podemos escolher encher o nosso dia com tantas coisas que a gente não tem nem tempo de abrir a nossa Bíblia. Nós podemos escolher sermos transformados pela palavra, abandonar o pecado, né? Deixar para trás aquilo que desagrada a Deus. Ou a gente pode escolher estar aqui toda semana, ou ir na igreja toda semana, todo domingo, mas continuar fazendo aquilo que nos afasta de Deus e continuar semeando sementes de pecado. Duas opções e nós temos uma escolha. Nós podemos escolher semear em um solo fértil, colher as consequências disso, né? Colher os frutos disso, um fruto de obediência, um fruto de agradar ao coração de Deus, de fazer o que é certo segundo a palavra, ou nós podemos escolher colher os frutos do pecado. Ou então, nós podemos escolher permanecer indiferentes a isso. Não fazer nada, não fazer nenhuma coisa e nem fazer outra, viver dessa maneira, mas gente, isso também tem consequências. Quando a gente não está semeando algo positivo, nós estamos semeando algo negativo, não tem um meio termo. Ou a gente está semeando num solo fértil, ou nós estamos semeando em um solo infértil. Quando a gente aparentemente escolhe não fazer nada, nós estamos adiando aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós estamos deixando de viver as promessas de Deus para a nossa vida. Nós estamos deixando de ser transformados, de ter a nossa casa, nosso casamento, nossa família, nosso trabalho transformados pelo poder da palavra. Nós estamos escolhendo não viver aquilo que a Bíblia diz que nós podemos viver. E eu não sei vocês, mas eu não quero viver dessa maneira. Não é essa colheita que eu quero para mim. Mas que nessa manhã a gente possa olhar para dentro e realmente se questionar: o que eu tenho plantado? O que eu tenho semeado? O que as minhas palavras, as palavras que eu falo, o que eu tenho plantado? Porque minha palavra tem poder de vida
ou de morte, eu posso semear vida ou eu posso semear morte. O que eu tenho plantado? Na minha família, o que eu tenho plantado? As minhas atitudes, será que eu tenho agido de uma maneira que tem trago união para o meu lar? Será que eu tenho separado tempo para fazer aquilo que importa? Para estar com as pessoas que realmente importam? O nosso relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, o que você tem plantado? Se a gente quer colher coisas ainda maiores, mais intimidade, conhecer mais de Deus, ter mais vontade de estar com Ele, nós precisamos plantar da maneira correta. E cada escolha vai nos levar para esse lugar. A gente pode até não ter consciência daquilo que nós estamos plantando, mas, gente, os frutos não mentem. Não tem como uma árvore, uma macieira da laranja, não tem como. O fruto, ele vai revelar exatamente aquilo que está sendo nutrido, aquilo que está sendo alimentado. Quando nós estamos ali orando, buscando a Deus, você vê como que o seu espírito fica fortalecido, você vê os frutos que você colhe. Agora, quando a gente começa a ter alguns comportamentos que a gente tinha lá no passado, assistir algumas coisas que nos afastam de Deus, ouvir coisas que nos afastam de Deus, a gente vê os frutos disso. Você fica frio, a gente não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer estar com Deus. Não tem como. Aquilo que nós plantamos no nosso tempo com Deus, a gente também vai colher. O meu desejo nessa manhã e através dessa mensagem é que você possa viver tudo aquilo que já está disponível para você. Tudo aquilo que já está disponível quando você caminha com Deus. Gente, tem algo novo para nós. Tem uma vida nova para Deus em Cristo. Você não está condenado, você não está fadado, fadada a viver para sempre aquilo que você viveu, aquilo que você plantou lá no seu passado. Você não precisa continuar colhendo as consequências de escolhas que você fez lá atrás, talvez sem conhecimento, sem sabedoria. Em Deus, você tem acesso a uma nova vida. Eu creio que esse é o momento de nós olharmos para dentro e nos questionarmos. O que eu tenho plantado? O que eu tenho semeado? O que eu tenho plantado através das minhas palavras, através das minhas ações, atitudes, né? Através daquilo que eu faço, através daquilo que eu ouço, daquilo que eu penso, o que eu faço com o meu tempo, o que eu tenho feito com o meu tempo, o que eu tenho semeado nesse tempo. Gente, tudo isso são escolhas e vão trazer uma consequência para a nossa vida. E se nós queremos colher coisas novas, nós precisamos plantar coisas novas. A gente só vai viver coisas novas, né? Ter resultados diferentes se a gente mudar aquilo que a gente faz, se a gente mudar a estratégia. Nós nunca iremos viver algo novo fazendo as mesmas coisas lá do passado. Mas através dessa mensagem a gente aprendeu como plantar coisas novas e como viver o novo de Deus para nossa vida. Eu espero que essa mensagem tenha falado com você e eu tenho certeza que, assim como ela falou ao seu coração, tem alguém que você conhece que também precisa ouvir isso. Sabe aquela pessoa que você conhece que quer se aproximar de Deus, mas não sabe por onde começar, não sabe ler a Bíblia, fazer o seu devocional? É para ela que você vai mandar esse vídeo. Então copia o link aqui embaixo e já encaminha para ela. Aqui embaixo estão as minhas redes sociais, me siga por lá também e tira uma foto de você fazendo o seu devocional, me marca lá no meu Instagram, eu vou adorar te conhecer, vou adorar repostar, ver você tendo seu tempo com Deus e toda semana nós estamos aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar aqui o que Deus falou com você, se inscrever no canal e ativar o sininho e eu te vejo aqui no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tenham uma ótima semana.